Bom dia pessoal! Hoje, dia 20 de setembro de 2024, 9h56 da manhã. Uma sexta-feira, uma bela sexta-feira. Tivemos aí um meio de semana cheio de jogos de Copa. Não tivemos os comentários sobre a rodada passada, infelizmente não deu tempo. Fazer o quê? Né? Aquelas velhas programações, eu também não estava muito no clima, na vontade. As coisas estavam começando a dar meio errada, sabe? Algumas apostas que eu estava fazendo, como aquelas que eu mostrei a você na rodada 25, salvo engano, deu errado. Então eu dei uma parada, uma pensada, uma relaxada. Não fiz no meio da semana. Vim pro meio da semana agora. Pensei, vou gravar nessa semana porque talvez a gente volta a acertar, ok? Então o que eu posso dizer é: tem rodada boa, rodada aí muito interessante, vários jogos. Fluminense e Botafogo é dos jogos apertados, porque todos os dois estão na Libertadores e todos os dois brigam por muita coisa. Um briga ali na zona do rebaixamento, o outro briga para se manter líder. Nós temos também outro jogo legal, interessante talvez de se ver, seja Vasco e Palmeiras. Todos os dois brigando, o Vasco vem ali numa crescente, enquanto o Palmeiras, o Brasileirão é a meta dele. Temos também São Paulo Internacional, que é um confronto não tanto, mas o Internacional vem aí numa crescente, tentando subir, chegar ali no G4, e é isso que a gente vai tentar analisar nessa rodada, tá certo? A rodada começa simplesmente com Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians vem aí numa crescente, deu uma embalada, conseguiu classificação pela Copa do Brasil no último minuto. Nessa semana perdeu para o Botafogo no final de semana, aí voltou com o pé no chão. Enfrentou o Fortaleza, onde todo mundo pensou que ele ia perder seriamente, até eu como corintiano pensei, e ele foi lá e conseguiu, apesar de alguns pequenos sustos, que ou o chute ia para fora, ou salvava o goleiro, ia, ele conseguiu a vitória, conseguiu um bom placar, 2-0. E assim como Ramon Dias disse, a meta é o Campeonato Brasileiro. E agora se tem essa chance de sim ou não sair da zona. Se os resultados derem certo, a gente continua, a gente consegue sair na zona e chegar a 28 pontos. Certo? Por quê? Porque nesse meu palpite eu coloquei Corinthians ou Atlético Goianiense com dupla casa. E por que um dupla casa? Ramon Dias disse que o interesse do Corinthians era Campeonato Brasileiro. Mas nós temos uma vaga talvez certa aí para uma semifinal de Copa Sul-Americana. É dinheiro que entra em caixa. E o Corinthians precisa desse dinheiro. Se vai jogar com time misto, se não vai, então esse é o caso. Por isso que eu coloquei uma dupla casa. Não tendo jogo pela Sul-Americana, seria o Corinthians favorito, seria um casa seca. Certo? Então Corinthians e Goianiense, primeiro jogo eu coloco aí um dupla casa. Tá certo? Vitória e Juventude. Vitória e Juventude, eu posso dizer que o Vitória não vem numa boa fase. O Vitória tem apenas 4 pontos nos últimos 15 disputados, enquanto o Juventude marcou 7. O que pesa a favor do Vitória? E o que faz o Juventude empatar nesses pontos? Já que o Juventude consegue a maioria dos pontos nos últimos 15 jogos, o Vitória nos últimos 5 confrontos lá na Bahia, entre os dois, o Vitória conseguiu ganhar 3 jogos. Certo? E o Juventude tem apenas uma vitória. Não sei se tem. Não, conseguiu ganhar 3 jogos não. Se eu não me engano é uma vitória e 3 empates. É coisa assim. Aí o Juventude leva em seu ponto positivo a colocação na tabela. O Juventude hoje é 11º com 32 pontos, fazendo uma campanha excelente. Já que é o time que subiu da segunda. Não me lembro. Perdoe. E o Vitória é 17º com 25, ou seja, o Vitória é o primeiro time que abre a zona do rebaixamento, certo? Só que o Vitória jogando em casa tem 14 pontos, enquanto o Juventude jogando fora tem apenas 7. Então, colocando os pingos nos is, fica 3-3 e para mim esse jogo dá um empate seco, certo? Vai ser o único jogo que vai ter essa aposta nessa semana, nessa rodada. Fluminense e Botafogo.
como eu disse, é um dos melhores jogos que teremos. Porque Fluminense está brigando ali para não cair. O Fluminense é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E o Botafogo está com o Palmeiras na sua cola, com apenas 3 pontos de diferença. E o Palmeiras não tem a preocupação que o Botafogo tem. O Botafogo tem a preocupação, se eu não me engano, da Copa do Brasil. Perdoem se tiver errado, da Copa do Brasil. Mas também joga contra o São Paulo agora, na quarta-feira, pela vaga também da Libertadores, e não conseguiu trazer o resultado positivo. Apesar daquela grande pressão no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo conseguiu igualar o jogo direitinho. Certo? Então, Fluminense e Botafogo, para mim esse é um jogão dupla fora, porque aqui nós estamos falando de Brasileirão, certo? E apesar de chegar a alguns pontos das Copas, como jogos que vencem ou não, né, o fato aqui é brasileiro. E no brasileiro, o Botafogo está jogando muito bem, e acho eu que ele vai tentar manter as três frentes, porque tem time para isso, tem time para brigar nas 3 frentes, enquanto o Fluminense só briga em 2 frentes e tem um resultado positivo contra o Atlético Mineiro. O porém é que o jogo vai ser na Arena MRV. E também briga pela uma zona, certo? Para sair de lá, sair de perto, conseguir se afastar. Porque no atual momento o Fluminense tem 27 pontos. E como eu disse, o Corinthians conseguindo a vitória contra o Atlético Goianiense empurra o Fluminense lá para baixo, certo? O próximo jogo, e nesse jogo então, dupla fora de Fluminense e Botafogo. Fortaleza e Bahia, os dois muito pressionados. O Bahia não consegue se igualar, não consegue permanecer numa constância no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza também não consegue e ainda tem o placar negativo que trouxe da Sul-Americana. Então pode ser que o Fortaleza traga e venha com um time reserva, certo? Para tentar voltar, para tentar fazer o resultado dentro da Arena Itaquera, que é muito difícil. Mas, mesmo assim, eu coloco um dupla casa do Fortaleza em cima do Bahia. Se não tivesse a Copa no meio da semana, seria Fortaleza favorito direto, tá bom? Porque em nenhum ponto o Bahia consegue ser melhor do que o Fortaleza. Quando no máximo que ele consegue é empatar. Fortaleza tem 4 pontos nos últimos 15, Bahia também. Fortaleza tem 7 pontos jogando em casa, Bahia também, jogando fora. Então, eles conseguem no máximo empatar. Atlético Mineiro e Bragantino. Atlético Mineiro e Bragantino é outro jogo que, se não fosse a Libertadores no meio da semana, seria um Atlético Mineiro completamente favorito para esse jogo, certo? Então, Fortaleza dupla casa, Atlético Mineiro e Bragantino dupla casa. O Atlético Mineiro tem mais pontos jogando em casa, mais pontos jogando nos últimos 15 jogos, mais pontos jogando contra o Bragantino, mais pontos jogando contra o Bragantino em Minas Gerais, melhor colocação na tabela e melhor colocação jogando sendo mandante do que o Bragantino sendo visitante, certo? Então, dupla casa aí do Atlético Mineiro. Quem se sentir confortável pode botar um casa seco, tanto nesse quanto no jogo do Fortaleza contra o Bahia, tá bom? Vasco e Palmeiras, todos dois focados aí no Campeonato Brasileiro, Vasco dando uma melhorada, mas não tanto a ponto de bater um favorito Palmeiras, que vem mostrando futebol que não mostrou nesse campeonato até o momento, certo? Sempre se brigando ali por cima, sempre em cima, mas nas Copas, por exemplo, fora da Copa do Brasil, fora da Copa da Libertadores, faltou esse futebol. Talvez, como Abel Ferreira gosta de dizer, falta tempo para ter treinamento. Falta tempo para se jogar. E é um tempo hoje que até os clubes europeus estão começando a reclamar que não vão ter, porque é o começo da Champions Europeia. Teve vários jogos legais, mas teve também muito jogo ruim, certo? Então, Vasco e Palmeiras, nesse eu coloco um dupla fora, certo? Pode ser que o Palmeiras traga essa vitória daí, já que o futebol vem melhorando. Tem uma baixa talvez de Estevão, que talvez pese, mas por enquanto um dupla fora aí de Vasco e Palmeiras. Criciúma e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense conseguiu a vitória ontem pela Libertadores, eu não me engano, 1-0. Foi 1-0 contra o Racing. Conseguiu um resultado não tão expressivo, mas conseguiu um bom resultado. E contra o Criciúma, que não vem tão bem, ele consegue ainda ser um pouquinho melhor. Por quê? Porque aqui nas pontuações são 8 pontos, ficou 3-5. Porque o Atlético Paranaense é melhor do que o Criciúma nos últimos 5 jogos,
o Atlético Paranaense fez 5 pontos, o Criciúma apenas 4. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Atlético Paranaense... Não, nos últimos 5 confrontos, o Atlético Paranaense ganhou 4. E a pontuação da tabela. Ele é 13º com 30, enquanto o Criciúma é 15º com 28. A diferença é muito pouca. Também para o Atlético Paranaense. Não é uma zona para se pensar, porque o primeiro tem 27, mas só está apenas a 3 pontos do rebaixamento. Então, dupla fora aí para o Atlético Paranaense. Próximo jogo, Cuiabá e Cruzeiro. Cruzeiro conseguiu uma vitória ontem importante contra o Libertad por 2-0, se eu não me engano, lá no Paraguai. O Cuiabá vem ruim também das pernas, não vem bem, está ali em 19º, é o vice-lanterna. E por causa dessas coisas, o Cruzeiro também pode ganhar esse jogo, é um dupla fora, tá certo? Cruzeiro fez a maioria dos pontos nos últimos 15 jogos, fez 7, enquanto o Cuiabá fez apenas 1. O Cruzeiro no confronto contra com o Cuiabá jogando em casa e o Cruzeiro jogando fora, o Cuiabá fez apenas 4 pontos, enquanto o Cruzeiro fez 7. A pontuação da tabela, como já foi dito, e a pontuação jogando fora de casa, porque o Cruzeiro é 11º com 12 pontos conquistados, enquanto o Cuiabá jogando em casa é apenas 19º com 10 pontos conquistados. Aí fica difícil, certo? Dupla fora. Próximo jogo, Grêmio e Flamengo. O Flamengo ontem não conseguiu a vitória contra o Peñarol. Segundo falam, foi péssimo jogo. Eu não sei, eu não assisti, certo? Mas contra o Grêmio o retrospecto é positivo. É tanto que nos últimos 5 confrontos tem 4 vitórias do Flamengo. É tanto que o Grêmio jogando em casa tem apenas 4 pontos contra um Flamengo que jogando lá no Rio Grande do Sul tem 10. Já posso dizer que é Rio Grande do Sul porque, se eu não me engano, os jogos já voltaram para lá. A arena voltou. Então o Flamengo é melhor. Dos últimos 15 jogos tem 7 pontos conquistados. O Flamengo é melhor porque nos últimos 5 confrontos ganhou 12. O Flamengo é melhor porque nos últimos 5 confrontos lá no Rio Grande do Sul ganhou 3 e empatou apenas uma e perdeu uma. Melhor na tabela porque é 4 com 45 pontos. E também jogando fora de casa é terceiro com 18, enquanto o Grêmio jogando em casa é apenas 16º com 16. Certo? Um dos pontos a favor do Grêmio é porque o Flamengo tem o jogo da volta. Ok? O Flamengo tem um jogo da volta da Libertadores e vai tentar reverter. Então talvez ele vá com o time reserva. Como o time dele está com muito problema, então não sei se tem um time reserva ali ou vai colocar o sub-20 de Felipe Luiz. Tem gente já pedindo Felipe Luiz no Flamengo, porque ele está fazendo um bom trabalho na base. Eu não entendo. Então, um dupla fora aí de Grêmio e Flamengo, certo? E para fechar a rodada, nós temos um São Paulo Internacional. São Paulo Internacional, que é um jogo também muito apertado. O retrospecto atual do Internacional é bom. Dos últimos 5 jogos, o Internacional ganhou 13 pontos, ou seja, dá 4 vitórias e um empate. Certo? Nos últimos 5 confrontos de São Paulo e Internacional, o São Paulo ganhou 8 pontos, enquanto o São Paulo apenas 5. Então, o Internacional tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É um retrospecto positivo. Só que aí ele perde para o São Paulo em que? Nos últimos 5 jogos de São Paulo em casa foram 4 vitórias. E o Internacional apenas 1 vitória e 2 empates jogando fora de casa. Complicado. São Paulo contra Inter, um contra o outro. São Paulo tem 3 vitórias lá dentro do Morumbi, enquanto o Internacional tem apenas 2. Aí vem a tabela, que pesa ao lado do São Paulo, porque é quinto com 44, enquanto o Internacional é apenas 8º com 38. Mas, se eu não me engano, tem alguns jogos faltando. A pontuação do São Paulo jogando em casa, que tem 29 pontos, enquanto o Internacional jogando fora tem apenas 16. E a colocação? Aí o Internacional leva a melhor porque é 4º jogando fora, enquanto o São Paulo é apenas 6º jogando em casa. Nisso fica ali muito 5-4. Ok? Não, 5-3. 5-4 não dá, que eu só tenho 8 pontos. Então aqui estava errado. Então fica um dupla casa do São Paulo. Nesse dupla casa do São Paulo, a gente fecha a rodada com Corinthians dupla casa, Vitória empate, Fluminense dupla fora, Fortaleza dupla casa,
Atlético Mineiro dupla casa, Vasco dupla fora, Criciúma dupla fora, Cuiabá dupla fora, Grêmio dupla fora e São Paulo dupla casa. Com esse finalização de tabela acontecendo esses resultados que eu disse, nós temos uma confecção de Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo fazendo G4 e Fluminense, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense fazendo um Z4. Vai dar certo? Não sei. Vai bater? Também não sei. Mas como eu disse, façam um pule com todos os 10 jogos. Façam um pule separando por dupla casa, dupla fora e empate, porque nós temos um jogo de empate nessa rodada. Bote um empate sozinho, solitário, para não possivelmente estragar algum jogo seu, ok? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Curte, compartilha, deixa o comentáriozinho aí de vocês, tá certo? Vou tentar fazer o vídeo das reações, apesar de pouca gente estar assistindo, pouca gente está gostando. Então, eu vou tentar fazer isso. Tentei agora fazer uma nova modificação, tentar gravar por outros aplicativos. Vou começar a dar uma procurada para deixar isso aqui mais dinâmico, porque eu acho que é muito triste ficar olhando para minha cara durante 15 minutos direto, tá certo? Vou tentar trazer para colocar uma inserção de vídeo, inserção de tabela, tentar colocar mais conteúdo aqui na frente e apenas não ser apenas eu falando. Mas a gente está tentando nisso porque o tempo tá pouco. Valeu, pessoal. Fui!